Olá vocês, nesse vídeo eu vou falar sobre Generative Adversarial Networks, ou GANs. Essa é um modelo de redes neurais que está sendo muito utilizado nos últimos anos, foi proposto em 2014 e é utilizado, por exemplo, para gerar imagens, né? Se vocês já viram algumas imagens geradas por redes neurais na internet, esse tipo de coisa, provavelmente essas imagens foram geradas com GANs, tá certo? Por exemplo, imagens de pessoas que não existem, deepfake, esse tipo de coisa. Esse tipo de exemplo foi gerado com GANs. A gente vai entender um pouco mais desse modelo hoje aqui. Então, o Yann LeCun, que é um pesquisador hoje, diretor de pesquisa no Facebook, é um dos caras que propuseram a CNN moderna, né, como a gente vê hoje, que são modelos para Convolutional Neural Networks, são modelos para aprender representações para imagens, né, modelos de reconhecimento de objetos, tudo utiliza as CNNs. E o Yann LeCun, ele diz que essa ideia das GANs é uma das ideias mais interessantes em machine learning nos últimos 10 anos. Ou seja, é uma ideia muito importante e ela permitiu ter vários modelos que fazem coisas impressionantes. Ok? Por exemplo, se você olhar essas imagens aqui, será que elas são reais? Né? Parecem bem reais. Você olha aqui, realmente é bem interessante que, para mim, isso é um cachorro mesmo, que de alguma forma existiu. Enfim, você tem um passarinho aqui, e todas essas imagens elas foram geradas por modelos de deep learning, ou seja, esse cachorro, esse passarinho, esse hambúrguer nunca existiram. Se for pensar um pouco filosoficamente nisso, é bem interessante, porque o modelo gerou imagens que realmente não existem, mas elas são baseadas nas estatísticas que esse modelo aprende de outras imagens, de um dataset gigantesco, e ele usa essas estatísticas para gerar essas imagens, tá certo? Então as GANs, elas são modelos generativos. Muitos modelos no Deep Learning são discriminativos. No caso das GANs, elas são modelos generativos. O que significa isso? Significa que um modelo generativo é um modelo que ele aprende a distribuição dos dados a partir das amostras. E essa distribuição é desconhecida. Ou seja, o modelo ele vai aprender essa distribuição, vamos supor, de imagens, né, como as imagens devem ser criadas, ele vai poder gerar novas imagens. Isso é um modelo generativo, ele gera novas amostras. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Esses exemplos são do paper original, que foi proposto às GANs, e a ideia é que na parte direita aqui você tem aqui, por exemplo, imagens de dígitos que elas são imagens reais, ou seja, elas estão no dataset, por exemplo, de treinamento. E aqui você consegue ver imagens que foram geradas pelo modelo, que bem impressionantes, são bem parecidas, tá certo? Da mesma forma nessas faces. Você vai ver aqui, essas faces aqui elas são de um dataset original, ou seja, são faces de pessoas mesmo, e aqui são faces geradas pelo modelo. Tá certo? Como essas imagens aqui são do paper de 2014, e é interessante ver como que com o tempo esses modelos vão ficando melhores, né? Pessoas vão propondo novas arquiteturas, os cientistas vão propondo novas arquiteturas e os modelos vão ficando melhores. Mas nesse exemplo aqui é um exemplo original daquele paper. Então aqui eu queria dar um exemplo de modelos generativos. Né, assim, uma intuição mais ou menos do que é isso. Então pensa cada bolinha dessa aqui como uma amostra do seu dataset, né? Vamos supor que o seu dataset tem 1000 exemplos, ou 10.000 exemplos, ou 100.000 exemplos. Cada um desses exemplos aqui é uma bolinha dessa, né? Para ser bem simples aqui. A ideia do modelo generativo é que ele gostaria de aprender uma distribuição dessas bolinhas. Ou seja, você gostaria que o modelo gerasse bolinhas que são parecidas com essas bolinhas, ou seja, você gostaria que o modelo aprendesse uma distribuição onde bolinhas que são parecidas com as bolinhas do dataset, elas tenham mais probabilidade de serem geradas. Então aqui você tem, por exemplo, uma distribuição de probabilidade e, por exemplo, onde tem as bolinhas aqui, é mais provável do modelo a gerar essas bolinhas, né? Então, você quer capturar essa distribuição de probabilidade baseada nessas bolinhas. Essa é mais ou menos a intuição. Isso é uma distribuição explícita dos dados. Você modela uma distribuição explícita dos dados, ou seja, de alguma forma você vai aprender essa distribuição, que é uma distribuição que ela gera esses dados, ok? Você também tem como aprender uma distribuição implícita. Ok, ao invés de você aprender exatamente qual é a probabilidade de cada um desses pontos e gerar pontos baseados nessa probabilidade, você vai gerar uma distribuição implícita, onde você vai gerar pontos que são pontos aqui similares aos pontos, né, do seu modelo de treinamento, mas você não tem a distribuição em si, você não consegue ver qual é a distribuição, mas implicitamente você consegue gerar pontos que são parecidos. Então, no caso das imagens, você pode pensar cada pontinho desse como uma imagem, né? Então, por exemplo, os pontos vermelhos
são imagens do seu conjunto de treinamento e os pontos azuis são as imagens que você gostaria de gerar. Então perceba que elas estão próximas, ou seja, você gostaria de gerar imagens próximas, mas você não tem o modelo de distribuição dessas imagens explicitamente. Então qual é a definição de GANs? Tá certo? GANs, na verdade, elas são um modelo implícito que ele aprende através do jogo de dois jogadores ou dois adversários. A gente vai ver a arquitetura das GANs, mas a ideia é que você vai aprender o modelo explícito, ou seja, você não vai modelar essa distribuição de probabilidade de imagens, por exemplo, mas você vai aprender implicitamente como gerar imagens, essa é a intuição. Só que você vai fazer isso a partir de um jogo entre dois adversários, né, que a gente pode pensar cada adversário desse é um modelo de redes neurais, tá certo? E você vai fazer um modelo tentar bater o outro, e fazendo isso você vai aprender como gerar imagens. Essa é a ideia, a intuição por trás de GANs. Então esses dois adversários, eles jogam entre si, a gente pode pensar como cada um deles como duas redes neurais, tá certo? E eles têm nome, é o discriminador e o gerador, né? São duas redes neurais diferentes. Então o discriminador é uma rede neural que ela vai aprender a distinguir entre dados reais e falsos. Então você dá uma imagem para essa rede, e o discriminador vai ter que dizer, ok, essa é uma imagem real ou essa é uma imagem falsa. Essa é a ideia do discriminador. O gerador, por outro lado, é o cara que vai gerar as imagens, tá certo? É o cara que vai gerar as imagens. A ideia é que ele vai tentar gerar imagens tão boas que ele vai tentar enganar o discriminador. Essa é a ideia. Ele vai gerar uma imagem, por exemplo, de um cachorro e vai falar com o discriminador, ó, essa imagem aí. E o discriminador vai ter... O objetivo do discriminador é dizer se essa imagem realmente é uma imagem real ou foi gerada pelo gerador. Essa é a ideia básica e muito importante de GANs, que você tem um discriminador e um gerador. O discriminador distingue, ele vai dizer se uma imagem é gerada ou real, e você tem o gerador que vai gerar imagens. Essa é a ideia principal de GANs. Ok, então vamos falar um pouco do gerador agora. Como que o gerador ele gera a imagem? Tá certo? Como que é isso? A ideia é o seguinte, você vai ter uma rede neural, que é uma rede neural que ela vai gerar um vetor aqui de números que são pixels para reconstruir a imagem. Tá? E como que ela gera isso? Ela gera isso através de... você precisa ter uma entrada na rede, certo? Todas as redes neurais você tem que ter uma entrada para ter uma saída, né? Mas você vai gerar imagens. Então por que você teria uma entrada? Mas você precisa ter uma entrada porque isso é uma rede neural. Então como você faz isso? Geralmente as pessoas usam vetores latentes, que são vetores que você gera algum número para você entrar com esse vetor na sua rede neural. Nesse caso, a gente, por exemplo, pode ter um vetor de D dimensões, onde cada uma dessas dimensões você vai gerar um número, você vai gerar uma amostra de uma distribuição de probabilidade, por exemplo, uma distribuição uniforme, onde você quer gerar números entre 0 e 1, ou uma distribuição normal, onde você quer gerar números que pertencem a essa distribuição normal. Então você vai gerar números para cada uma das dimensões desse vetor, então você vai ter um vetor com números ali gerados dessa distribuição e você vai utilizar esse vetor como entrada para a rede. Essa é a ideia do gerador. A ideia do discriminador ela é a seguinte, ela é pegar imagens que foram geradas ou pelo gerador ou pelos dados reais, né? Vamos supor que essa é uma distribuição que gera imagens de dados reais, né? Que é, na verdade, as suas imagens da rede, e você quer que o discriminador diga se aquela imagem é real ou falsa. Falso no seguinte sentido, que ela foi gerada pelo gerador, tá certo? Ou seja, se é uma imagem que veio realmente de dados reais ou se é uma imagem gerada pelo gerador. Então, o discriminador ele tem que distinguir entre essas duas distribuições, vamos dizer. A distribuição de dados gerados e a distribuição de dados reais. Essa é a ideia. Então aqui eu vou mostrar como que o modelo é treinado. Não se assuste muito com as equações, não. Mas a ideia básica é que você tem o discriminador, que é o D, e o G, que é o gerador. Tá certo? E você quer maximizar a acurácia de predição do discriminador. Ou seja, você quer que o discriminador seja bom em distinguir uma imagem gerada de uma imagem real. E você tem o gerador, que você quer que o gerador, na verdade, engane o discriminador. Então você quer que ele diminua a acurácia do discriminador. Ou seja, dessa forma você quer que ele gere imagens que são parecidas com reais, vamos pensar assim. Então a ideia dele é enganar o discriminador com as saídas dele tão reais quanto possíveis. Essa é a ideia. Então, a primeira parte dessa equação diz que você quer... a ideia é que você quer maximizar essa probabilidade do discriminador dizer que as imagens reais são reais, e você quer também maximizar a probabilidade onde o discriminador diga que as imagens geradas pelo gerador, elas são falsas. Então, essa é a ideia. E você vai treinar esse modelo atualizando o peso das redes neurais desses dois modelos
de redes neurais, o discriminador e o gerador. Então, para concluir, você quer que D corretamente prediza uma imagem verdadeira como real, e você quer que D corretamente prediza uma imagem gerada pelo gerador como uma imagem gerada pelo gerador. Ou seja, você quer distinguir entre essas duas classes, tá certo? Então aqui eu vou mostrar como o modelo é treinado de uma forma mais intuitiva também. Tudo bem que tem umas equações, mas a ideia é o seguinte: o modelo é treinado em 2 passos. Primeiro você treina o discriminador, depois você treina o gerador. Você tem que fazer isso intercalando por um problema de eficiência e treinar corretamente o modelo. Então a primeira coisa é que você vai gerar amostras, né, daquele vetor latente, que são entradas para o gerador, e com essas amostras você vai gerar imagens, né? O gerador vai gerar imagens, você vai utilizar essas imagens como entrada para o seu discriminador. E você também vai pegar algumas imagens do dataset real, né? Você, de alguma forma, por exemplo, aleatoriamente escolhe algumas imagens do dataset real. E a ideia é que você vai entrar com essas imagens, tanto geradas quanto reais, para o discriminador, e né, ele tem que decidir se elas são reais ou geradas, e você vai atualizar os pesos da rede utilizando essa informação, por exemplo, com cross entropy, né, a sua função custo. Né, e aí você atualiza os pesos do discriminador. E depois você vai, de novo, gerar amostras de vetores latentes como entrada para o seu gerador, você vai gerar as imagens e você vai passar essas imagens para o discriminador. E você vai fazer um processo também de atualizar os pesos da rede, baseado no discriminador, você vai atualizar os pesos do gerador utilizando gradiente descendente. Então, isso aqui é só uma intuição alto nível. Se você quer mais detalhes, é interessante olhar o paper, mas a ideia é que você atualize os pesos tanto do discriminador quanto do gerador de forma intercalada. Ok, então qual a lição aprendida até agora? Né? A lição aprendida é que GANs são modelos generativos, porque eles geram amostras, por exemplo, de imagens, nesse caso, e eles são treinados como um jogo entre 2 competidores, tá certo? O gerador e o discriminador. Essa é a ideia que nós aprendemos até agora. E olha que interessante aqui a gente mostra, aqui é um tweet do Ian Goodfellow, e esse cara foi um dos autores, é um pesquisador bem famoso, né, e foi um dos autores do paper original de GANs. Né? Depois disso tiveram vários trabalhos, e nesse tweet ele mostra a evolução das GANs, olha, de como que começou a gerar imagens até hoje, aqui até 2017, né, hoje já tem imagens até melhores, mas para você ver a qualidade, você não diria que isso aqui não é uma pessoa que não existe. Né? O modelo gerou essa imagem, correto? E o modelo também, ele tem alguns problemas, né? Como né, os modelos estão evoluindo, como tudo em pesquisa, você tem os prós e os contras. Tem um problema no modelo que é chamado class leakage, ou, sei lá, vazamento de informações entre classes, onde, por exemplo, o modelo, ele gerou essa bola de, sei lá, uma bola de tênis, mas com olho, entendeu? Ele não sabe muito bem se isso aqui é um pet, né, se é um animal, um animalzinho, ou uma bola enfim, de tênis. E por que o modelo gerou isso? Ele gerou isso porque o dataset onde ele foi treinado, ele contém muitas imagens de cachorro e muitas classes, né, para diferenciar entre cachorros. Então eles acreditam que isso de alguma forma está interferindo em outras classes que não tem tantas amostras, por exemplo, classes de bolas de tênis, por exemplo. Então o modelo tem esses exemplos, né, que ele gera coisas que são meio esquisitas, vamos dizer. Um outro exemplo é que às vezes o modelo falha, ele não consegue gerar as coisas direito. Por exemplo, ele tem muita dificuldade em gerar, por exemplo, rostos com muita qualidade, porque se você for pensar, o rosto é um objeto bem complexo de ser gerado. Né? Não é tão simples você tentar desenhar um rosto, você vai saber que é muito mais difícil desenhar um rosto do que uma bola. Né? Então o modelo também, às vezes, ele tem problemas de treinamento que ele não consegue gerar bem imagens. Mas no geral ele funciona para bastante tipos de imagens interessantes, depende da sua aplicação. Então as GANs elas evoluíram com o tempo, e aqui eu quero mostrar um exemplo muito interessante de Style GANs, né, que são GANs onde você pode dizer para ela que tipo de imagem você quer gerar. Isso é muito impressionante, por exemplo, que você pode utilizar isso para diversas aplicações. Por exemplo, você quer gerar a imagem de uma pessoa específica ou para determinada, sei lá, informação que você quer capturar, por exemplo, eu quero gerar pessoas que têm essa determinada característica cultural. Isso é muito interessante. Então nesse exemplo, se você ver aqui, todas essas imagens aqui, elas são geradas por esses modelos, tá certo? E se você olhar aqui nas colunas, você vai ver que as colunas, elas capturam essa variável latente, vamos dizer,
vamos dizer, o tipo da pessoa. Tá certo? Então, aqui ela captura que essa pessoa aqui é uma criança, nesse lado ela captura aqui que essa pessoa aqui é uma mulher, que a imagem está centrada na mulher. Aqui você captura a imagem que é um homem com óculos. Aqui você tem uma outra noção de mulheres que elas estão meio de lado na foto. E aqui você captura também outra noção de homens aqui que estão sem óculos e no meio da foto. Então, essas são dimensões latentes que o modelo capturou, que você consegue dizer para o modelo, eu quero gerar crianças. E nas linhas aqui você vai ver que o modelo gera o que eu diria aqui que, vamos supor, é o tipo da pessoa, ou, por exemplo, a cor da pele, como essa pessoa é. Se você for ver, essas pessoas aqui todas têm o cabelo preto, elas são mais morenas, aqui elas são mais brancas, aqui elas são negras, ou seja, você consegue dizer para o modelo que tipo de pessoa você quer gerar. Isso é muito interessante, é muito impressionante. Como que utilizando essas variáveis latentes você consegue manipulá-las, né, e gerar imagens com características distintas. Tá certo? Um outro exemplo também extremamente interessante é que os modelos estão evoluindo tanto que você consegue controlar determinadas coisas na imagem. Por exemplo, até como os fios de cabelo vão ser gerados na imagem. Então isso aqui é uma imagem gerada, tá certo? E aí você consegue definir, por exemplo, como o fio de cabelo vai ficar aqui, né? E é uma característica da imagem também que você, mudando esse vetor de entrada, por exemplo, você consegue mudar a configuração do cabelo. Ou seja, você já está conseguindo ter a imagem nos detalhes, e isso é muito impressionante. Também o modelo, alguns modelos que utilizam GANs, eles têm essa ideia de capturar a semântica, a representação das imagens em um espaço latente. E a ideia desse modelo é uma ideia parecida, por exemplo, com o O2Vec, que a gente já teve um vídeo de representação de palavras aqui no canal. E a ideia é que se você, por exemplo, pegar a representação de um homem que tem óculos, menos a representação de um homem que não tem óculos, mais a representação de uma mulher que não tem óculos, essas representações são representações das imagens no espaço euclidiano, né, no espaço latente, você vai gerar representações de mulheres com óculos, ou seja, você consegue combinar imagens para gerar imagens com características que você quer. E isso realmente é muito impressionante e muito interessante. Por fim, eu quero te mostrar um modelo chamado Pix-to-Pix, onde ele pega uma imagem e transforma ela em uma imagem relacionada, mas de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, você pode ter um scene graph, onde você tem objetos na imagem, né, e você gostaria de transformar esse scene graph em uma imagem real. Ou você tem uma imagem de satélite, você gostaria de transformar essa imagem de satélite em uma imagem, por exemplo, do Google Maps, lá onde você vê as ruas, né, é mais fácil de visualizar as ruas ali. Outro exemplo é, por exemplo, você tem uma imagem de dia e quer gerar uma imagem da mesma cena à noite. Ou, por exemplo, você tem, né, um esboço de um desenho, você quer gerar um desenho real, ou sei lá, uma figura com esse esboço. Então esse é um exemplo bem interessante do poder que as GANs têm aí, que podem ser aplicadas em diversos modelos. Certo? Então nesse vídeo eu queria trazer um pouco para vocês da intuição do que é a GAN e alguns exemplos, né? Porque esses modelos às vezes aparecem na mídia, esses deepfake, ou gerar imagens de pintores famosos, né? Ou gerar, por exemplo, músicas. As pessoas geram músicas baseadas, por exemplo, algum modelo quer gerar uma música de Mozart baseada nas composições antigas. Então, esses tipos de modelo que geram coisas novas, muitos deles você pode utilizar a GAN para gerar esse tipo de informação. Então, aqui eu queria trazer um pouco da intuição do que são GANs, como elas funcionam e algumas aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê o joinha aí se você gostou, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber novos vídeos e muito obrigado. Um grande abraço.